Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Domina um outro exército, uma outra nação, sem ter baixas, você começa a fortalecer cada vez mais a tua nação. E a terceira, quando você vê, você está com praticamente 5 exércitos e as outras nações, elas praticamente são vulneráveis à tua invasão. E nós estamos num período aqui, Isaías 37, que a Síria, através do comandante Senaqueribe, ela vinha dominando todas as nações. E cada uma que ela dominava, era mais exército que se juntava a eles. Até que ficou faltando apenas uma, que era Judá. E aí quem está reinando nesse período é o rei Ezequias. Então, Deus pega, ele recebe uma carta de afronta de Senaqueribe, mandando ele se renderem. Só que esse rei, ele pega essa carta e leva essa carta para o templo. E aí, estou colocando com minhas palavras, tá, gente? Senhor, olha, isso aqui é um problema contigo, eu não tenho condições nenhuma de resolver isso. Então estou deixando nas tuas mãos. E aí, nesse mesmo momento, ele pede para que alguns mensageiros se desloquem e vão na casa do profeta Isaías. E ao chegar lá, a resposta já de cara de Isaías foi que, olha, ele não vai conseguir lançar qualquer flecha sequer, não vai conseguir fazer absolutamente nada. E eu vou ler apenas alguns versículos alternados, só para a gente contextualizar tudo isso. Capítulo 37, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E aí no versículo 5. E aí, quando Ezequias está lá na casa do templo, ele recebe a mensagem do rei Ezequias. Aí mandou essa resposta: o Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Síria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Versículo 10. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram a cidade de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Éden, que mora em Tessalá. E nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Versículo 17. E aí, dentro da oração do rei Ezequias, o Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Versículo 21. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela ele dizia que, em resposta à oração do rei, versículo 23. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. E aí no versículo 33, Isaías continuou: portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela.
o rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Você botou bem baixo, né? Você mudou muitos graus? Mas então essas coisas você mudou um grauzinho só. Não, que aí já está aqui com fé. Você a garganta já. Minha garganta vai todo. E é o tema dessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, é a vitória da oração e da confiança em Deus. E tem momentos na nossa vida, que assim como o rei Ezequias, né, frequentemente nós enfrentamos desafios, né, que parecem maiores do que nós mesmos. Né? E como somos confrontados com situações que nos ameaçam e tentam minar nossa fé e nos fazer duvidar da fidelidade de Deus. Quantos de nós, né, enfrentamos situações que elas chegam realmente fora do nosso controle, né? E a gente consegue perceber claramente em relação a isso, por quê? Porque é muito oportuno, se as situações que vierem e nós resolvêssemos, o Senhor ficaria sempre de coadjuvante na nossa vida. Já pararam para perceber isso? Que as situações que vêm ao nosso encontro são sempre aquelas que você fala assim: Senhor, parece que essas situações só acontecem comigo. Senhor, mas parece que eu não consigo achar uma solução para isso. E aí, é muito claro que Deus quer a tua total dependência e colocação para Ele diante desse quadro. Quantas promessas, quantos sonhos pessoas já estão aguardando, às vezes por alguns anos, né? Às vezes por algumas situações, e tu fala assim: Senhor, o que eu estou fazendo errado? Que parece que o teu projeto, o teu plano na minha vida, ele nunca vem se concretizar. E aqui a gente consegue perceber claramente que Ezequias está numa situação totalmente sem qualquer chance. Você imagina um império assírio que já tinha dominado todas as nações da terra contra apenas uma nação de Judá. Então seria algo minúsculo perto do poderio assírio. Mas a grande questão é que agora esse rei assírio, ele encontra com um rei crente, ele não encontra com qualquer rei. E aí a primeira coisa que o rei vai fazer é o quê? É levar essa carta e apresentar para Deus. O grande problema nas nossas vidas é que a gente vai tentando solucionar tudo com as nossas próprias mãos, a gente vai tentando achar soluções, e às vezes Deus acaba sendo colocado em último plano. E a gente não tem o hábito de compartilhar com o Senhor tudo aquilo que Ele tem sido colocado. A semana retrasada, nossa, sabe onde é? Aquele local lá da Taquara. E aí eu fui no culto, e eu estava em casa conversando com o Senhor quando eu estava no banho, porque eu já comentei isso algumas vezes, né? Que às vezes eu pareço que não sou muito bom da cabeça, né? Que eu converso com o Senhor conforme eu vou andando, caminhando em casa, às vezes eu estou no chuveiro, enfim, eu gosto de falar com o Senhor. E naquele dia eu tinha colocado algo de muito especial que estava me afligindo, sabe? E aí na hora que eu cheguei nesse culto, e antes mesmo de começar a palavra, Deus levantou uma pastora lá na hora, e ela veio na minha direção, e ela conseguiu reproduzir tudo aquilo que eu havia falado com ele. E aí você fala assim: caramba, tem momentos que a gente acha que tu está falando com o Senhor, você está orando, você está se dedicando, e parece que você não encontra resultados, mas Ele continua. Ele reproduziu claramente tudo aquilo que eu havia falado. E aí eu me emocionei tanto que eu falei assim: caramba, porque assim, a gente está falando não naquela maneira ritualística, né, que você se coloca de joelhos, você clama, chora, enfim, você é apenas numa conversa íntima com Deus. Exatamente. E aí ele consegue me responder de uma maneira tremenda. E como eu fiquei surpreso, né? Não surpreso nesse momento,
mas em tantas situações que ele tem se manifestado, sabe? E a gente às vezes, a gente realmente tem feito as coisas meio que de uma maneira, sabe aquela coisa meio pragmática? Mas no fundo mesmo a gente acaba não confiando tanto. Eu estou falando isso porque eu estou relatando coisas que às vezes algumas pessoas confidenciam, né? Então elas falam, às vezes eu oro, mas eu realmente não sei se Deus está me ouvindo. Mas Ele ouve, principalmente quando há sinceridade, né, no coração do homem, né? Ele coloca aqui que o rei da Síria, né, Senaqueribe, ele cercou Jerusalém. E ele enviou mensageiros para zombar e desencorajar o povo de Deus. E em muitos momentos nós somos levados pelas circunstâncias que nos rodeiam, né? Senhor, eu estou vendo as coisas acontecer com fulano de tal, mas a minha parece que está travada, a batalha não se movimenta, aquela questão não sai do lugar. E a gente às vezes também não entende por que Deus quer trabalhar na nossa vida em termos de algumas questões que, se nós não estivermos preparados para desfrutar daquilo que Ele tem como um projeto, nós vamos jogar aquilo fora. E aqui a gente consegue ver o quê? Deus poderia ter dizimado os assírios de uma vez só? Poderia. Mas Ele deixou para ver qual era a reação do rei Ezequias. E aí a primeira parte que ele faz ele coloca para Deus. Mas a gente não tem feito realmente dessa forma, né? A gente tenta solucionar de maneiras diferentes, né? E Ezequias, ele poderia ter reagido com medo, com raiva, desespero, poderia ter arrumado estratégias de guerra, poderia ter feito uma série de coisas, mas a confiança principal foi no Senhor que ele colocou, né? E ele confiou em Deus em vez de confiar em suas próprias habilidades ou recursos limitados, né? E a gente só pensa nas questões com Deus quando algo sai do nosso natural. Ele tem que entrar no sobrenatural para que você dê realmente crédito ao Senhor. Se ela estiver no natural, por isso que eu sugeri a Cristiane, é uma pequena vitória, mas fala, compartilha com pessoas, porque isso já estava te chateando há tanto tempo. Dê crédito a Deus, porque Ele é que faz essas coisas, né? E eu sou uma pessoa assim, graças a Deus por isso, me sinto uma pessoa abençoada, porque eu tenho o maior prazer de estar com gratidão em tudo aquilo que Deus faz, sabe? Porque tem tantas pessoas que em muitos momentos elas recebem situações que Deus mudou a história, mudou o panorama, mas a pessoa continua indiferente a tudo aquilo. E ela não tem a mínima vontade de chegar e falar, poxa, sabe, aqui nós estamos aqui nessa reunião, eu já comentei isso, somos poucos, né? Normalmente 10, 15, 20, no máximo, sei lá. Mas aqui Deus realizou vários milagres, várias coisas, tantos pedidos, Ele realizou. E sabe, e por quê? Porque nós somos melhores? Não, apenas Ele encontrou sinceridade no nosso coração. E Ele faz mesmo, né? Eu já comentei com a Márcia, né, que eu tinha uma miopia altíssima, minha figurada aqui, orando por pessoas. E a gente vai falar o quê? Minha filha mesmo, ela não acreditou. Papai, eu não acredito nisso. Eu falei, mas você não via que eu usava óculos? Você não via meu grau que eu era alto? E como é que eu consigo enxergar agora as coisas mínimas de longe? E aí ela ficou pensativa. Mesmo que ela não tenha acreditado, sabe, Márcia? Mas nos cabe falar. Porque um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, você sabe da resistência que tem os adolescentes, né? E aí, mas nos cabe falar das grandezas de Deus. A gente não deve se calar daquilo que Deus faz, né? E esse momento de gratidão é muito importante. E aqui a gente consegue observar que Deus ouviu a oração e viu uma resposta poderosa por meio do profeta Isaías. E Deus derrotou o exército assírio de forma tremenda, né? Com apenas um único anjo, ele dizima 185 mil soldados assírios. E o agir de Deus, a gente não sabe em algum momento como Ele vai fazer, como Ele vai realizar. E aí é necessário que a gente largue o leme na mão dele, a gente largue o volante na direção dele
Por quê? Porque Ele é Deus, né? Então, em tantos momentos que a gente continua, eu oro a Deus, mas ao mesmo tempo eu quero comandar tudo. Ou então, Senhor, cuida de todas as áreas da minha vida, mas às vezes tem tantas pessoas que querem, porque querem escolher a vida sentimental, e elas não colocam Deus na frente. E aí, depois, mais à frente, a gente fala assim, Senhor, mas como é que tu permitiu que essa pessoa entrasse no meu caminho? Mas Deus não foi colocado à frente de tudo isso, né? Então, como é importante a gente fazer dessa forma, né? E é interessante porque o exército assírio, de forma sobrenatural, ele não conseguiu atingir uma única flecha que fosse disparada, né, contra o povo de Judá. E aí a gente consegue perceber de forma tremenda como é que o agir de Deus é. Porque você vê um exército poderoso, repleto de soldados, muita gente, guerreiros, né? Não conseguiram, com uma Judá minúscula, ninguém conseguiu atingir nada, não conseguiu fazer absolutamente nada. Só para a gente ter uma noção do que é 185 mil soldados, Maracanã, o estádio Maracanã é gigantesco, e tem mais ou menos em torno de 60 mil pessoas, ele está cheio. Imagina 3 vezes o estádio Maracanã. Muita coisa. Vocês conseguem ter ideia disso? Aí o poder de Deus, um único anjo, dizimou 3 soldados, 3 Maracanã, já é perto de soldados de uma vez só. Um único anjo. Então, eu sei que tem momentos que a gente pensa realmente, Senhor, tem momentos que eu não estou vendo perspectiva, eu não consigo enxergar solução diante desse quadro, mas a gente percebe que Deus, Ele quer que a gente continue confiando. E algo que eu gostaria sempre de compartilhar, sempre testemunhe as pequenas coisas, as pequenas vitórias, coisas pequeninas, porque Deus faz. Um tempo atrás, eu falei assim, eu não tenho comprado mais roupas há um bom tempo. E eu falei, mas por quê? Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo de presente. Teve um dia que eu falei aqui, estava assim, ficou até gravado isso um dia, e eu falei para elas, olha, eu acabei de entregar quase 20 itens lá que eu doei. Vocês querem ver que daqui a pouquinho, na semana que vem, eu acabo ganhando outras coisas? Não foi? Deus é Deus. E Deus tem um coração, né? Ele quer pessoas abençoadoras, pessoas que pratiquem o bem, que façam as coisas dele. E eu gosto muito quando Amós coloca que nossa vida tem que ser como um ribeiro perene. Todos os dias, o vizinho falou mal de você, mas você faz o bem. Não sei quem te falou, você continua fazendo o bem. Alguém está falando mentira de você, continua fazendo o bem. Porque eu acho que a grande questão na nossa vida é agradar o Senhor. Esse é o grande desafio. E a gente às vezes fica muito envolvido com as coisas que estão ao nosso redor. Mas a gente precisa olhar para o alto, olhar para Deus, porque Ele é que precisa ser agradado. E deixar com que Ele tome conta de todas as outras coisas, né? E aí nossa jornada nos dias de hoje, né? Ela é marcada por desafios, ela é marcada por incertezas, por momentos de dificuldade, né? Eu estava comentando esses dias que a cada momento que a gente adquire mais bens ou mais coisas, parece que a nossa vida vai ficando um fardo. Se a gente pegar aí talvez 20 anos atrás, não sei se é exatamente isso, que não tinha internet, que a gente talvez não tivesse celular, que não tivesse Wi-Fi, que não tivesse talvez o streaming, todas essas aquisições, elas vão acabando nos trazendo também, associado a elas, mais preocupações. Facilidade e ramificações para diversas coisas. Então, antigamente, a gente se preocupava com o mínimo, com muito pouco. Hoje a gente se preocupa com tantas coisas e a gente imagina que para o futuro mais coisas virão, porque mais coisas a gente vai adquirir, novas tecnologias, e a gente vai ficando. E eu fico pensando, como Salomão coloca em Eclesiastes, que a vida, né, vocês sabem que Salomão ele escreve Eclesiastes exatamente na parte final da vida dele, né? E aí quando ele chega à conclusão de que tudo na vida que ele teve, a gente está falando de um homem que desfrutou de tudo, riqueza, fama, tudo.
Exatamente. Ele chega à conclusão que tudo sem a presença de Deus. As mulheres sempre lembram dessa parte, né? Eu nunca falo, mas eu sempre sei que uma mulher vai falar. Toda vez que eu falo de Eclesiastes, eu sempre sei que uma mulher vai falar isso. Outros